CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos nossos ouvintes, colegas do estúdio. Andréia, vamos lá. Por que os aposentados estão tendo que retornar ao trabalho? Estão querendo ou estão tendo? Estão querendo e estão tendo. Tem de tudo, né? Mas a gente vai trazer aqui essa reflexão que foi um programa inteiro, Álvaro, do Globo Repórter. Não sei quantos dos ouvintes viram, mas o G1, ele fez um resumo desse Globo Repórter para a página do G1, com o título de Cursos a Trabalhos Voluntários. Aposentados buscam novas formas de se manter ativos e encontrar propósito. E é tão relevante, né, Álvaro, essa temática, que é só a gente lembrar o que era o nosso imaginário, né? Talvez você não, que é bem mais jovem do que eu, mas aí os meus companheiros aí 45 mais, quando a gente pensa que era o aposentado do passado, a gente idealizava, né, aquela figura do vovozinho, da vovozinha, às vezes até muito mais o vovozinho, porque a vovozinha nem podia trabalhar, que é um outro nicho também que a gente pode falar, mas era alguém que tinha encerrado ali a sua vida e decidido, sua vida profissional, naturalmente, decidido ter ali um período de descanso definitivo, né, sem compromissos, mas essa fase hoje tem significado cada vez mais, Álvaro, um recomeço, né? E um recomeço porque a gente está vivendo mais. Além do mundo ter mudado, né, a gente está vivendo mais, tem aí uma evolução, inclusive, do ponto de vista de qualidade de vida, que hoje, Álvaro, hoje, a nossa expectativa de vida do brasileiro é de 76,6, que é segundo aí os dados mais recentes divulgados pelo IBGE. Mas não tem sido raro mais uma pessoa com 90 anos. Eu lembro, Álvaro, na minha época de criança, de juventude, quando alguém achava uma pessoa com 100 anos, ela virava matéria do Fantástico. Porque era um achado alguém com 90, 100 anos. Hoje, eu sempre lembro que me vem da memória é Fernanda Montenegro, mas tem tantas Fernandas Montenegros hoje pelo Brasil, e não só que tem mais de 90 anos, mas olha que coisa, né? Mais de 90 anos e trabalhando. Às vezes não necessariamente trabalhando, né? Obviamente ativamente, mas com alguma conexão com esse realizar. Porque o trabalho, né, Álvaro, ele pode ter outras dimensões que não só essa conexão direta entre trabalho e dinheiro, né? Então, é sobre isso que eu queria trazer aqui, e também não... E dando tom, Álvaro, porque a gente vai conversar, porque assim, eu sempre lembro de um livro que de vez em quando eu cito aqui no nosso CBN Vida Profissional, que é de um filósofo que eu adoro, chamado Byung-Chul Han, que ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, né? Então, dentro desse livro, ele fala do sujeito de desempenho. Por que eu estou falando isso? Porque é claro que nem todo aposentado quer continuar trabalhando, tá? E descanso é legítimo, gente. Então, não vamos achar que, caramba, eu trabalhei a minha vida toda, agora que eu tenho a chance de descansar, vem a Andréia Salsa dizer que eu tenho que continuar trabalhando. Não é e a isso. gente está no meio aí da discussão da escala 6x1, do fim da escala 6x1, para aumentar um dia de descanso. Então, se a gente está pleiteando um dia mais de descanso para o trabalhador, né, a gente, assim, a sociedade propondo essa discussão, que a gente vai acompanhar, para o aposentado, então, é ainda mais legítimo que ele use esse tempo como quiser, né? Exatamente. Então, vamos pontuar isso daí, até porque propósito, que é o que a gente está trazendo aqui como pauta principal, ela não precisa estar ligada à produtividade, né? Então, assim, isso aqui é para aquele profissional que já se aposentou ou está em vias de se aposentar e quer ter ideias, né, de como continuar nesse frescor da vida, porque, como eu disse, a expectativa do brasileiro é de 76,6, então a gente está vivendo muito mais, que bom, estamos vivendo inclusive melhor, porque tem muitos investimentos do ponto de vista de bem-estar, de medicina, né? E também eu não quero romantizar, de novo lembrando, né, da complexidade do nosso país e que existem
né, várias camadas dentro do nosso país, e que, infelizmente, muitos aposentados, foi a provocação que você fez, né, que pode ou quer se aposentar ou não, tem gente que não tem como parar, né, o Álvaro, ainda que queira, porque tem ali uma dependência, uma necessidade financeira. Então, a gente está falando com todos esses públicos, e eu queria citar um educador e um escritor canadense, que o Globo Repórter também citou, que se chama Riley Moydens. Eu espero que eu esteja pronunciando corretamente, mas acho que sim. E o que ele traz? Ele é um estudioso sobre aposentadoria, sobre essa jornada, né, desse profissional que tem princípio e meio, mas tem ali um fechar de ciclo, né, que a gente chama aí de aposentadoria. Ele fala que existem 4 fases desse processo de aposentadoria. Que primeiro, Álvaro, a primeira fase é o período inicial de férias. Então, é aquele descanso. Me aposentei, ai, que alívio, agora eu vou, né, descansar um pouco, curtir, enfim. Mas que na experiência dele como pesquisador e educador, ele percebe que na sequência, depois desse período inicial de férias, vem uma fase de vazio, em que tem essa falta da rotina, desse propósito, e que às vezes, se não cuidar, leva à depressão. E eu já vi, na minha experiência profissional, muitas pessoas irem para esse caminho, Álvaro, de abandonar. É uma vida tão construída, sustentada no trabalho, na rotina que o trabalho traz, que quando isso sai, tem um vazio que leva à depressão. Mas ele diz que, no geral, o que acontece depois na terceira fase? Vem a experimentação, que é quando a pessoa começa a buscar novas atividades, mas sempre fica um alerta que tomara que todo mundo consiga, né, quem passa por essas fases, saia da 2 para 3, porque a 4 é quando esse profissional ele tem esse reencontro com o trabalho, e que muitas vezes, Álvaro, olha que curioso, né, em funções diferentes das exercidas ao longo da vida. Então, você pode ter sido, né, vamos supor, um jornalista ao longo da sua vida e construiu, se aposenta e, por exemplo, vai querer se dedicar à culinária, porque ao longo da sua vida você cozinhou muito bem e agora que você tem mais tempo, você não só vai desenvolver esta competência da culinária e, por que não, ganhar algum nível de remuneração, né? Então, era isso que eu queria trazer como início assim, do nosso bate-papo, ponderando tudo isso, que a aposentadoria pode, né, e é lícito que a gente queira descansar, que existe uma diferença muito grande dentro do nosso país e que tem pessoas que não, infelizmente, não têm a opção, apesar da aposentadoria, de parar de trabalhar porque tem uma dependência financeira, mas tem aqueles que, André, me dá aí uma dica do que eu posso, estou para me aposentar, já me aposentei, estou com muita vontade de me reconectar com o trabalho, o que eu faço? Então, eu trouxe algumas dicas só para aquecer aí os nossos ouvintes, Álvaro. Vamos lá, que dicas são essas, então? Então, vamos lá. Tem as mais tradicionais, que você pode, por exemplo, né, fazer consultorias pontuais na área em que você já atuava. Então, você já se aposentou, você era de uma determinada área, e você pode ali prestar consultorias, é muito comum, tá, Álvaro? De Sim. Pessoas mais maduras irem nas empresas e compartilhar aquela experiência toda em um projeto pontual. Você também pode fazer mentoria para profissionais mais jovens. Isso tem sido uma coisa muito bonita na vida de profissionais mais maduros, que é chegar a um determinado momento da vida que você nem precisa esperar a aposentadoria, mas você já tem tanta informação, tanta experiência, que imagina você encurtar os caminhos de um profissional mais jovem, né, que está chegando naquela dimensão que você já está e que não precisa errar tudo que você errou para aprender o que você aprendeu. Então, mentoria é um ótimo passo. Ou a sala de aula, Álvaro, você vai ser um professor ou uma professora, dar palestra, treinamento, e tem aquelas coisas mais conectadas de freelancer, que você vai ali, faz um projeto, ou, por exemplo, que tem crescido muito também, Álvaro, a atuação em conselhos consultivos. Então, você já, né, formou a sua trajetória profissional e todo aquele conhecimento, você senta numa cadeira de conselho, e também pode ter a linha do empreendedorismo
numa pequena escala, assim, não vai ser a coisa que você vai construir um grande empreendimento, pode até querer construir, né? O próprio Roberto Marinho, né, Eu o me dono, lembrei nele nesse momento. começou aos 65 anos. Você imagina construir o império da Globo aos 65 anos. Mas você também pode querer uma coisa melhor, menor ali em pequena escala. Mas tem outras coisas, Álvaro, que a gente pode transformar também em trabalho, por exemplo, transformar hobby em fonte de renda, né? E até de convivência. Então, já falei da culinária, mas, por exemplo, jardinagem, artesanato, fotografia. E tem, Álvaro, não sei se você tem acompanhado os nossos ouvintes, mas tem uma vertente de aposentados, pessoas mais maduras, que passam a ser influenciadores digitais. Sim. Às vezes se junta com o neto, com o filho, e é muito legal, porque a gente percebe, né, que tem ainda um preconceito de que as pessoas mais maduras estão desconectadas de tecnologia ou das inovações. Isso é um grande preconceito. Então, por que não você se tornar um influenciador digital aí na sua aposentadoria? Mas tem outros também, voluntariado e o impacto social que isso pode causar. Então, você pode ajudar ONGs, né, projetos comunitários, porque muitas pessoas, Álvaro, descobrem que o propósito ele não está apenas em ganhar dinheiro, mas continuar sendo importante para alguém. Então, o voluntariado, que não necessariamente você vai ter um trabalho remunerado do ponto de vista de dinheiro, mas você é remunerado sobre tantos outros aspectos, você pode ser útil, né, a pessoas que precisam aí do seu conhecimento. Ou simplesmente aprender coisas novas, né? Porque enquanto a gente está vivo e com toda a nossa capacidade cognitiva preservada, eu posso continuar aprendendo. Então, não é raro também, Álvaro, pessoas já na sua maturidade fazerem a sua primeira faculdade ou terem a sua segunda faculdade. As universidades estão cada vez mais abertas, sobretudo as públicas, né? As federais, para você entrar depois de 60 anos e ali fazer ou a sua primeira faculdade ou uma segunda faculdade, às vezes até uma terceira faculdade. Mas também pode ter cursos online, aulas de idioma, então aquele inglesinho seu, ou espanhol, ou francês, ou seja, qual língua for, que você sempre teve vontade de se dedicar, às vezes faltou tempo, por que não agora? E também dança, teatro, música, tanta coisa, Álvaro, que vem à cabeça, mas por quê? O que tem por trás, né? É esse cérebro, né, que continua aprendendo ao longo da vida e que a curiosidade é uma forma muito poderosa de vitalidade, né, Álvaro? Quando a gente está sempre se questionando, querendo, aprendendo, e a gente tem visto, acho que isso é uma grande transformação contemporânea das pessoas mais maduras, né, os idosos mesmo, tendo tanta vitalidade diante da vida. E por último aqui, como recomendação, a própria convivência e saúde emocional, que é um tema que a gente sempre gosta de trazer no nosso CBN Vida Profissional, que você pode ter isso, né, em grupos de caminhada. A gente está aqui no Espírito Santo, que tem sido cada vez mais, sobretudo em Vitória, Vila Velha também, mas em Vitória é muito forte, né, esse polo de corridas, caminhadas, né, de muita conexão com a natureza e juntando atividade física. Então, você formar um teu grupinho de caminhada e praticar, isso é muito legal. Tem clubes de leitura, viagens e grupo. Então, Minha mãe tem para um quem tem grupo. a Minha minha mãe tem um grupo, também. Andréia. Chama Maravilindas. E elas se Ai, reúnem todas 60 a mais para viajar aos finais de semana, vai no convento, se encontram e cria um laço, né, entre as pessoas, cria pelo menos a sensação de pertencimento na sociedade outra vez, né? total, Álvaro, e quanto isso tem impacto emocional na vida das pessoas. A minha mãe também. Eu vou dar uma notícia aqui para os nossos ouvintes que é linda. A minha mãe tem 74 anos. A minha mãe foi recentemente a primeira vez para Nova York com um Uau! grupo de amigas da igreja. E lá ela descobriu, né, os templos, né, dentro da fé dela, que Que legal! acredita, com as amigas dela. Então, você imagina, minha mãe lá na Times Square, parecia até que eu estava no metaverso, Álvaro. A minha Que mãe com legal! 74 anos, super feliz. Então, assim, você encontrar esses seus grupos, né, que conversam com seus valores, com as suas crenças, isso tudo tem grande interferência. E eu queria só fechar aqui o
o nosso papo falando de uma neurocientista que o Globo Repórter também cita, que é a Suzana Herculano, que ela diz, né, que o cérebro ele precisa de estímulo, né, e que planejar o que fazer com o tempo, antes mesmo da gente se aposentar, ajuda a evitar esse vazio que o educador, que eu citei antes, né, sinaliza que é um ponto de atenção. Então, se você está aí em vésperas, né, ali já se organizando para se aposentar, aproveita esse nosso comentário que está cheio de dicas, né, e faz o seu planinho pós-aposentadoria, né, respeitando esse teu momento que ele chama de férias aqui, que é o descanso, porque eu acho que a pergunta central, né, Álvaro, não é como a gente continua produzindo, mas como a gente continua vivendo com sentido. E esse viver com sentido não é só do aposentado, né, é de qualquer faixa etária. E quando a gente vê sentido no que a gente faz, e de novo, o trabalho não necessariamente é só a remuneração, mas aquilo que você produz, né, e que tem algum impacto positivo, né, no seu entorno, algum impacto social na sociedade, ele é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Então fica aí essa recomendação, e eu tenho meus planinhos também, porque minha hora vai chegar, a sua também, hein, Álvaro? É isso, tem que Então planejar. a gente já vai pensando. A gente faz, às vezes, pensa tanto na previdência, né, na forma como a gente vai se aposentar, se planeja, às vezes, financeiramente, mas não planeja a vida, a carreira depois da aposentadoria, né? Nunca parou para pensar sobre isso. É isso, e como a gente reorganiza os nossos sentimentos e o nosso sentido mesmo, né? O sentido da existência, né? Do que a gente está fazendo aqui e o que a gente pode deixar de legado. Então, eu fiquei muito feliz em construir essa pauta, porque é uma pauta que, por si só, ela quebra a lógica do etarismo, né? Na hora que reconhece que as pessoas mais maduras, as pessoas idosas, elas podem continuar, e no meu entendimento devem continuar produzindo, né, e muito ativas aí até quando for possível. Eu, com certeza, vou seguir os passos da minha mamãe. Enquanto a gente não se aposenta, mas ainda assim gosta do que faz, a gente volta a se falar de novo sábado que vem, combinado? Combinadíssimo, com outros temas tão estimulantes, né, e atuais como esse, e a gente continua aguardando aí e contando com a audiência, e dicas, né, Álvaro? Sugestões que vocês queiram aqui que a gente trabalhe aqui no nosso CBN Vida Profissional. Mandem pra gente. Andréia, muito obrigado. Nada, querida, até sábado que vem. Até.